Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos aqui na continuidade do estudo do livro No Mundo Maior, de André Luiz, na psicografia do Chico Xavier. E a gente está começando há pouco tempo, estamos agora iniciando o capítulo 2 no dia de hoje, né? Que nós vamos também dividir em duas partes. Mas antes, Thelma vai dizer para a gente o que aconteceu rapidinho no capítulo 1, para que a gente possa também fazer a ligação entre os dois capítulos. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, amigos? Esperamos que sim. Lembrando que a nossa descrição do vídeo sempre tem lá os resumos, né? É Que vocês podem mesmo. acompanhar. Então, nós fazemos aqui um relato bem sucinto, né? Para a gente aproveitar o nosso tempo. E a gente viu aí que André Luiz começa a descrição do capítulo falando sobre a beleza do lugar, né? E aproveitando ali para refletir sobre a poder divino, né? Poder de Deus sobre nós e como Criador de todas as coisas. E eles estão ali se preparando para uma reunião especial ali com Eusébio, né? Onde Calderaro reúne essas 1.200 pessoas que são aprendizes, que estão ali em desdobramento, né? Emancipados da alma através do sono. Então, o Calderaro fala sobre a urgência, né, que nós temos em aprender sobre esse trabalho que é feito com os encarnados e desencarnados, aonde o Calderaro faz o verdadeiro atendimento espiritual, né, ao mesmo tempo que esses companheiros se especializam ali, interessados, né, no conhecimento. E a gente termina o capítulo com uma prece muito bonita, né, do Eusébio, que é um instrutor, como a gente já disse lá no capítulo anterior, que ele é um instrutor que tem uma bagagem muito grande na área do aprimoramento, é um espírito muito preparado, né? E aí a gente termina o capítulo com essa prece, que vem também nos chamar a atenção sobre esse valor da prece, essa ferramenta, né, tão poderosa que nós temos e que nós precisamos de desenvolver o hábito, né, para usá-la sempre que for necessário e sempre, em todo momento, não só quando for necessário, porque a prece ela é sempre necessária, né? E é isso. O capítulo muito bonito terminou assim. Agora nós vamos pegar o capítulo 2, né? Que é essa preparação, que é no capítulo 1 que a Thelma está falando, para essa preleção, né? Quer dizer, para essa fala de Eusébio a todos esses que foram trazidos, né? A maioria, como a Thelma falou, em desdobramento durante o sono, e alguns desencarnados também, né? Então, nós vamos também, como eu falei, dividir em duas partes e vamos nós. Então, André Luiz nos diz que Eusébio estava ali, né, uma figura ereta, quer dizer, incendido que com um tórax aceso de uma suave luz, falou o instrutor comovedoramente. Dirigimo-nos a vós, irmãos, que tendes por enquanto o ensejo de aprender na bendita escola carnal. Como a gente falou, né? A maioria ali estavam encarnados, tangidos, quer dizer, tocados pela necessidade na sede da consciência ou na angústia do amor que transpõe abismos, vencestes pesadas fronteiras vibratórias, encontrando-vos na estaca zero do caminho diferente que se vos antolha, quer dizer, que o caminho que aparece diante dos olhos. Enquanto vossa organização fisiológica, o nosso corpo, né, repousa à distância, exercitando-se para a morte. Vossas almas quase libertas partilham conosco a fraternidade e a esperança, adestrando faculdades e sentimentos para a verdadeira vida. Então ele está se dirigindo a eles ali, que ainda que esses que, como nós, ainda estamos aqui em aprendizado, mas que conseguem ainda vencer essas barreiras, né, de um mundo aqui, o mundo presencial, vamos dizer, na carne, para o mundo espiritual,
consegue vencer esses abismos, que a vibração é bem diferente, né? E eles conseguem chegar até lá para poder aprender, né? E ele fala aqui desse exercício para a morte, né, Thelma? Que a gente faz toda noite ao dormir, é isso que vai acontecer o dia que a gente desencarnar, né? Isso mesmo. Então, naturalmente, não podereis guardar plena recordação dessa hora, em retomando o envoltório carnal, em virtude da deficiência do cérebro, incapaz de suportar a carga de duas vidas simultâneas. A lembrança do nosso entendimento persistirá, contudo, no fundo do vosso ser, orientando-vos às tendências superiores para o terreno da elevação e abrindo-vos a porta intuitiva para que vos assista nosso pensamento fraternal. Então, a gente podia falar um pouquinho desse parágrafo, depois a gente vai à continuação, né? Então, ele fala que a gente, quando. E é bem isso, tem horas que a gente não lembra absolutamente de nada que a gente que sonhou, que o sonho é a recordação daquilo que a gente viveu. E ele diz que quando a gente sonha, a gente tem algumas impressões, né? E a gente não consegue lembrar de tudo por causa do nosso cérebro físico, que não tem condição de absorver é, a vida aqui e a vida lá no plano espiritual, né? Então ele fala que não consegue suportar a carga de duas vidas simultâneas, né? É interessante isso, né, Thelma? Nós, quando estamos encarnados, nós somos limitados nas nossas percepções, né? E é isso que ele está fazendo a gente entender. Então, a gente tem a impressão, pode guardar as impressões, mas nem a pequena parte, né, que é guardada, mas está no nosso inconsciente, né? Exatamente. E aí o André diz que Eusébio fez uma pausa, fixando-nos o olhar calmo e lúcido, e sobre a leve e incessante chuva de raios argentos, quer dizer, prateados, ele continua a falar. Enfastiados, quer dizer, cansados ali, né, das repetidas sensações no plano grosseiro da existência, intentais pisar outros domínios. Buscais a novidade, o conforto desconhecido, a solução de torturantes enigmas. Todavia, não esqueçam, né, não olvideis que a chama do próprio coração, convertido em santuário de claridade divina, é a única lâmpada capaz de iluminar o mistério espiritual em nossa marcha pela senda redentora e evolutiva, né? Então, a gente também tenta, acho que, sair daqui, né, para ter algum alento, né, Thelma, da vida, às vezes difícil, e quando a gente busca e está lá do outro lado, né, para ver se a gente dá uma respirada, tem ajuda, né? Na verdade, o Eusébio ele está dando um êmulo, né, uma coragem a todos aqueles que estão Uhum, ali, porque a gente viu que alguns que não têm condição de estar por desejo próprio, eles são levados pelos objetivos que têm, né? Então, eu penso que o espírito, quando está preparado, ele alça voos, sim, nessa intenção de se de se elevar, na intenção de buscar, às vezes, coragem, o próprio êmulo, tanto que ele está dando essa coragem, né? Ele está esclarecendo que eles estão ali encarnados, estão em busca desse aprimoramento, mas ao longo da conversa a gente vê que é mais uma conversa para dar coragem, justamente para enfrentar exatamente. esses embates aqui, né? E aí ele continua, esse capítulo inteiro é a fala dele, né? Então ele continua dizendo: ao lado de cada homem e de cada mulher no mundo, permanece viva a vontade de Deus, relativamente aos deveres que lhes cumprem. Cada qual tem à sua frente o serviço que lhe compete, como cada dia traz consigo possibilidades especiais de realização no bem. O universo enquadra-se na ordem absoluta. Aves livres em limitados céus.
Interferimos no plano divino, criando para nós prisões e liames, quer dizer, vínculos, né? Libertação e enriquecimento. Insta, pois, nos adaptemos ao equilíbrio divino, atendendo à função insulada, quer dizer, dentro de nós, né, fechada, que nos cabe em plena colmeia da vida, que é onde nós estamos. Aqui, se a gente comentar esse primeiro, né, Thelma, essa também é a nossa grande dificuldade de perceber qual é a vontade de Deus para nossas vidas, quais foram o nosso plano divino quando a gente vem para cá, que a gente, por não ter total noção disso, a gente, como ele diz aqui, nós interferimos nesse plano divino, criando prisões e vínculos que vão complicando as nossas questões, né? Então, ele está aqui dizendo que do lado de cada homem, de cada mulher, a vontade de Deus vai prevalecer sempre. Um dia nós vamos estar cumprindo totalmente a vontade de Deus, né? Essas prisões são as nossas questões, né? É, As nossas ansiedades, os nossos desejos, que às vezes estão circunscritos aqui na nossa vida transitória, né? Porque nem todos nós estamos nessa busca. 90, vamos dizer assim, 90%, até uma quantidade otimista, mas uma grande porcentagem da humanidade ainda não está nessa visão espiritual, né? Agora, todos nós somos envolvidos dessa força, essas companhias espirituais que nos ajudam a libertar de nós mesmos, né? Mas, ao retornarmos, nem sempre nós conseguimos essa verdadeira libertação, né? Porque ele fala aqui: insta, pois, nos adaptemos ao equilíbrio divino, atendendo à função, aquela função que nos cabe, que nós às vezes nem estamos, digamos assim, voltados para isso, né? Porque é é. como ele diz, uma colmeia. Colmeia está ali, né? Todo fechado dentro de nós. Então é preciso de é, muito esclarecimento, muita vontade para a gente viver nesse patamar evolutivo, né? Por Ele isso que fala, né? é durante o sono, e às vezes, dependendo do espírito, dependendo da forma que nós nos preparamos aqui, a gente até vai para esses locais, né? Tem essa possibilidade, mas será que é sempre, né? Será que É, nós já temos essa condição? Isso é um trabalho muito é, a pequenos passos, né? Porque a evolução não dá saltos. Nós não não. podemos querer, de hoje para amanhã, chegar a esse patamar. Isso é um preparo do espírito, né? E Então, você como ele leu está aqui, falando, e quando você leu aqui, atendendo à função insulada, quer dizer, que está dentro de dentro de nós, nós, está né? dentro de Ela já está ali, atendendo, quer dizer, ao equilíbrio divino, que já está dentro de nós, aí ele fala, a gente interfere nesse plano, porque nem sempre a gente tem essa consciência. Aliás, acho que a maioria de nós, da maioria das vezes, a gente não tem. E aí a gente vai fazendo o que ele está dizendo ali, né? Criando prisões, vínculos que não são bons, é isso que ele está nos dizendo. Ele vai E aí o continuar Zé, aqui na leitura, ele vai dizer isso. A gente é, termina e começa, começa e termina. Sempre nós temos essas paradas. Nós ainda não temos uma caminhada constante, né? Mas exatamente. é assim mesmo. A gente vê que o Eusébio, na própria prece que ele fez, ele se igualou àquelas mentes e corações que estavam ali ouvindo a prece. Mas ele está muito acima disso. Então, é claro que ele Aham. vai trazer uma palavra muito mais, né, profunda, que muitas vezes a gente tem que se esforçar para entender. Mas todos nós temos essas oportunidades, com certeza. E aí ele fala: desde quando fazemos e desfazemos, terminamos e recomeçamos, empreendemos a viagem reparadora e regressamos, perplexos para o reinício. Como você mesmo estava falando, né? Quer dizer, a gente Uhum. vai e volta, e quando a gente vê, a gente às vezes andou um tantinho assim, né? E aí a gente fica perplexo, porque a gente vai voltar para o início novamente ali, né?
Então, eu estava lembrando, Thelma, jogando um joguinho de tabuleiro com meu neto, e aí virava e mexe assim, volte ao início, A volte, gente analisa, dependendo. E aí a eu estou gente lembrando disso agora, porque somos nós, a gente vai e às basta vezes você olhar uma criança que está começando a caminhar, né? não é. A criança se levanta com muita dificuldade, segura nos móveis, segura, mas de repente ela cai. Ela cai, então precisa sempre de alguém ali do lado para estar reforçando a ela a vontade dela se levantar novamente. Assim somos nós, é impossível a gente, numa encarnação, a gente querer alçar voo. Não é assim, né? Porque nós temos que fazer esse trajeto, senão seria muito fácil, porque nós temos, às vezes, milhares de reencarnações, e agora é o momento que nós estamos tendo a nossa melhor versão, imagina, imagina, e Porque com eles muita nos dizem no dificuldade. livro dos Espíritos, nas perguntas que Kardec faz, que o espírito não retrograda, quer dizer, ele não anda para trás. Mas a gente pode ir dando umas estacionadinhas, fica Tem como. ali, anda um pouquinho, né? Então é isso que ele está falando aqui, né? A gente vai, volta, a gente recomeça, coisas que a gente tinha, em algumas coisas a gente acertou, em outras não, aí a gente vem fazer de novo. Mas a gente sempre anda, que nem que seja um pouquinho, mas a gente anda. E aí ele Uhum. fala assim: somos, no palco da crosta planetária, os mesmos atores do drama evolutivo, como o Theo estava falando. Cada milênio é um ato breve, cada século, cenário veloz. Para a gente é uma eternidade, né? Utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças entretidas apenas em jogos infantis, o ensejo santificante da existência. Assim, fazemos-nos réprobos das leis soberanas, que nos enredam aos escombros da morte, como náufragos piratas por muito tempo indignos de retornos às lides do mar. Então, ele está colocando aqui para a gente, né? Temos os nossos corpos sagrados, mas que a gente também se despreocupa, né? Como criança. E a gente está fazendo, às vezes, um monte de coisas que até esses nossos próprios corpos, seja ele material ou o imaterial, a gente vai prejudicando também, né? Nós somos muito imaturos, basta ver por um livro que você começa a ler e em muitos momentos você não termina, você não tem aquela perseverança, e assim nas pequenas coisas, a gente vai vendo o quanto ainda é pouco, o quanto ainda é pequeno a nossa disposição a esse disposição, talvez não seja bem a palavra, a nossa força de levar à frente os nossos empreendimentos, né? Temos às vezes É a isso nossa mesmo. cheia de livros. Já paramos para pensar, fazer uma análise? Quantos livros nós começamos a ler e fomos até o final? E a gente não para Nossa, de comprar, né? Então, são atitudes ainda imaturas, né? Que nós ainda precisamos de muito estímulo. E o Eusébio sabe disso, né? Ele conhece o coração humano, né? Ele já transitou por essas lides. Então, é tudo um estímulo, uma forma da gente olhar para dentro de nós, o quanto nós ainda somos, eh, não chega a ser insensatos, mas imaturos, né. é. E é interessante como você falou, né? Ele em nenhum momento ele fala vocês, né? O tempo todo, apesar dele Ele já se estar em outro nível, integra, né, ele fala sempre ali, né? Na se terceira pessoa, no colocando. sentido que somos nós, né? Somos Sim. nós. Ó, desde quando fazemos e desfazemos. Então ele também se coloca ali, nenhum momento ele se coloca como um superior, apesar de ser com certeza um espírito já em outros patamares. Né? Uhum. Aí, enquanto milhões de almas desfrutam bons ensejos de emenda e reajustamento, de novo entregues ao esforço regenerativo nas cidades terrestres, milhões de outras deploram, quer dizer, lamentam a própria derrota,
perdidas no ato, quer dizer, no tenebroso recesso da desilusão e do padecimento. Não nos reportamos aqui aos missionários heróicos que suportam as sangrentas feridas dos testemunhos angustiosos, por espírito de renúncia e de amor, de solidariedade e de sacrifício. São luzes provisoriamente apartadas da luz divina e que voltam ao domicílio celeste como o trabalhador fiel que regressa ao lar, fim da cotidiana tarefa. Referimos-nos às vastas multidões de almas indecisas, presas da ingratidão e da dúvida, da fraqueza e da dissipação, almas formadas à luz da razão, mas escravizadas à tirania do instinto. E num rasgo de humildade cristã, Eusébio continuou: falamos de todos nós, viajores que extravagamos no deserto da própria negação, de nós, pássaros de asas partidas, que tentamos voar ao ninho da liberdade e da paz, e que, no entanto, ainda nos debatemos no chavascal, quer dizer, numa terra improdutiva, dos prazeres de ínfima estofa, quer dizer, dos prazeres de uma condição baixa ali, né, que é o que ele está querendo nos dizer aqui. Então, acho que esse aqui dá para a gente ir de parágrafo para parágrafo, né? Então, ali ele diz que enquanto milhões de almas têm o bom ensejo, né, de se reajustar, no esforço de se regenerar, mas não são, mas outros milhões ficam também tristes pela própria derrota, né? Que tem, né? Desiludido, né? Padecimento, viu que não conseguiu. Então, ele está falando aqui dessas nossas evoluções, das nossas caminhadas, né? Das nossas dificuldades, né? É. E ele fala dos missionários também, né? Que tanto no plano espiritual quanto esses que vêm aqui para nós, né, Thelma, nos ajudar. Que ele fala o tempo todo aqui também, que esses, né, vêm aqui com essa tarefa de fazer com que a gente caminhe, né, com que a gente ande um pouco mais, né? E eles são exemplos para nós, né? E O ele próprio fala que Jesus, né? Se a gente for parar isso. para ver isso, o próprio Jesus, há mais de 2000 anos, ele veio trazer a sua mensagem. E nós ainda estamos tateando ainda, né? Tateando aí, buscando. Muitos de nós ainda não entenderam, muitos de nós não, né, não acreditam nesse Jesus vivo, entendem Jesus como parte da história. Então, ainda somos muito imaturos, né? Estamos aí nessa condição de pássaros, né? De asas partidas, né? Que querem voar, mas ainda sentem muita dificuldade, né? E ele está dizendo que ele não está chamando atenção sobre esses missionários. Ele está falando de nós, Nós. viajores, de nós. Ele não está tocando na questão dos missionários, porque como Jesus, como outros companheiros que não são como Jesus, é claro, mas que trabalham por ele, né, com ele, a gente sabe que nós ainda estamos longe, né, de estarmos nessa perseverança, nessa busca, nesse esforço que ele fala, esforço regenerativo, né? Ainda falta muito para nós. E aqui é interessante que ele fala assim: referimos-nos às vastas multidões de almas indecisas, presas da ingratidão e da dúvida, da fraqueza, da dissipação, almas formadas à luz da razão, mas ainda que são escravizadas à tirania do instinto, né? E aí a gente lembra aqui no Livro dos Espíritos que tem um item que ele vai falar sobre inteligência e o instinto. E ele fala que a gente nunca vai deixar de ter o instinto, que é necessário até a nossa sobrevivência, mas a gente tem que evoluir na razão. E ele fala que essas almas foram formadas à luz da razão, mas continuamos ali só agindo pelo instinto, né? Então, ele coloca aqui que a gente, ele até pergunta assim, na pergunta 75, né?
se é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais. Os espíritos dizem que não, porque o instinto existe sempre. O instinto também pode conduzir ao bem, mas a gente vai evoluindo, nós vamos ter, porque é o instinto também de sobrevivência, mas a gente não pode ficar preso somente ao instinto. A gente agora já está adquirindo a razão e você tem que ter outros caminhos, né? Então, assim, a gente nunca vai deixar de ser, mas a gente não pode ser escravo somente do instinto, que é o que ele está colocando aí, né? E aí ele continua dizendo: por que não represar o curso das paixões corrosivas que nos flagelam o espírito? Por que não sofrear o ímpeto da animalidade em que nos comprazemos desde os primeiros laivos sinais de raciocínio? Sempre o terrível dualismo da luz e das trevas, da compaixão e da perversidade, da inteligência e do impulso bestial. Estudamos a ciência da espiritualidade consoladora desde os primórdios da razão e, todavia, desde as épocas mais remotas, consagramos-nos ao aviltamento e ao morticínio. E aí ele vai agora voltar lá para trás e vai ver que a gente sempre teve esses estudos e o conhecimento de muitos e muitos povos, da sobrevivência da alma, da continuidade das diversas vidas, né? A gente estudando o livro do Leon Denis, Depois da Morte, né? Como ele vai fazendo esse histórico, Emmanuel, no livro Consolador, né? Fazendo quanto histórico que a gente tem já de estudar essa ciência da espiritualidade, mas a gente acaba, parece que esquece tudo isso, né? Mas a Não sei gente se você quer aprende comentar. também lá com Leon Denis, né? E no próprio Evangelho, no capítulo 23, no capítulo Estranha Moral, né? Onde Kardec nos diz lá que a verdade ela é gradativa. Então, nós só abrimos a essa verdade, só vamos compreender essa verdade no momento certo. Então, não adianta, a gente vê que os próprios espíritos, eles não é, não é invadir, eles respeitam os nossos limites. Então, nós Uhum. também não vamos aprender sem estarmos preparados. Isso é como se fosse a crisálida, que ela vai abrir no momento certo. Então, a evolução é assim, vai aos poucos, né? É claro que todos esses precursores aí da mensagem do Cristo veio trazendo paulatinamente aquilo que a gente hoje conhece melhor com o espiritismo. Mas quanto tempo levou isso, né? E ainda É. estamos ainda caminhando devagar, porque ainda falta muito para nós conhecermos. E Os é próprios como você espíritos fala. falam que nós não temos condição ainda de saber tudo, nós, o Uhum. princípio das coisas, na questão 27. Nós ainda não podemos saber tudo. Então, é devagar, é com esforço, mas com esforço, perseverança, consciente dessa evolução e abertos, né, a aprender, a progredir. Isso aí nós temos que estar sempre assim. E aí ele vai fazer agora uma retrospectiva de tudo que a gente já vinha sabendo desde muitos tempos lá para trás, e a gente aprende e faz de outro jeito, aprende e faz de outro jeito, né? E aí ele vai dizer, olha, nós cantávamos hinos de louvor com Krishna, aprendendo o conceito da imortalidade da alma, à sombra das árvores augustas que aspiram aos cimos, né, lá em cima do Himalaia. Mas a gente descia logo depois ao Vale dos Ganges, matando e destruindo para gozar e possuir. Soletrávamos o amor universal com Siddhartha Gautama e perseguíamos os semelhantes em aliança com os guerreiros singaleses e hindus. Fomos herdeiros da sabedoria nos tempos distantes da Esfinge, lá no Egito, né? E, no entanto, da reverência aos mistérios da iniciação, passávamos a hostilidade sanguessedenta nas margens do Nilo. Quer dizer, tínhamos esse sagrado dentro de nós, mas ao mesmo tempo tínhamos
essa questão mais ainda ignorante, animalesca, também, né, que a gente, apesar de saber, mas como se a gente, dentro do templo, nós somos um, saindo dali, viramos, nós somos outra pessoa, né, de outra forma. Mas isso assim é a evolução, né? Não Aos é? poucos, um passo de cada vez. Acompanhando a arca simbólica dos hebreus, reiteradas vezes líamos os mandamentos de Jeová, contido nos rolos sagrados, e desatento os esquecíamos ao primeiro clangor, que é o primeiro toque de guerra dos filisteus. Chorávamos de comoção religiosa em Atenas e assassinávamos nossos irmãos em Esparta. Admirávamos Pitágoras, o filósofo, e seguíamos Alexandre, o conquistador. Em Roma, conduzíamos oferendas valiosas aos deuses, nos maravilhosos santuários, exaltando a virtude, para desembainhar as armas minutos depois, no átrio dos templos, disseminando a morte e entronizando o crime. Escrevíamos formosas sentenças de respeito à vida, com Marco Aurélio, e ordenávamos a matança de pessoas limpas de culpa e úteis à sociedade. Com Jesus, o divino crucificado, nossa atitude não tem sido diferente. Sobre os despojos dos mártires imolados, quer dizer, sacrificados nos circos, vertemos rios de sangue em vindita cruel, armando fogueiras de sectarismo religioso. Ele continua: suportamos administradores arbitrários e ignominiosos, de Nero a Diocleciano, porque tínhamos fome de poder. E quando Constantino nos abriu as portas da dominação política, convertemo-nos de servos aparentemente fiéis ao Evangelho em criminosos árbitros do mundo. Pouco a pouco, esquecemos os cegos de Jericó, os paralíticos de Jerusalém, as crianças do Tiberíades, os pescadores de Cafarnaum, para afagar as testas coroadas dos triunfadores, embora soubéssemos que os vencedores da terra não podem fugir à peregrinação do sepulcro, quer dizer, vamos todos desencarnar, né? Tornou-se a ideia do reino de Deus fantasia de ingênuos, pois não largávamos o lado direito dos príncipes, sequiosos de fastígio mundano. Ainda hoje, decorridos quase 20 séculos sobre a cruz do Salvador, benzemos baionetas e canhões, metralhadoras e tanques de assalto em nome do Pai magnânimo, que faz refulgir o sol da misericórdia sobre os justos e sobre os injustos. Quer comentar um Então a pouco? gente vê aí quando a gente fala que não somos vítimas, nós não somos vítimas, né? A gente às vezes se vê como vítimas da vida. O sofrimento, as dificuldades, né? E a gente fica nesse pensamento que somos inocentes. Nós não somos inocentes, né? Quantas vezes nós tivemos a oportunidade que estamos tendo hoje e não quisemos, né? Então, é sempre assim, até o despertar do espírito. Então, esse despertar, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua hora. É igual a semente, né? Se a gente for lá na parábola do semeador, a gente relembra isso que Jesus falou. Cada semente tem o seu tempo. Então, cada um de nós temos o nosso tempo. Mesmo que nós tenhamos conhecimento, não quer dizer que nós estamos despertos. Podemos ter o conhecimento e ainda estarmos nesse processo, porque só o conhecimento não nos Basta, né? ajuda muito, né? Ele precisa caminhar junto desse progresso moral, que a gente ainda está oscilante, né? Então, É. é uma coisa para a gente pensar mesmo. E essa fala toda mostra para gente que todas essas barbaridades, essas barbáries, tudo, nós estivemos lá. Todos nós, quer dizer, já saímos desse. Ele vai dando de vários exemplos, quer dizer, que não, com certeza nós passamos por esses processos todos aí. É por esta razão que nossos celeiros de luz permanecem vazios. O vendaval das paixões fulminantes de homens e de povos passa ululante, quer dizer, assustadoramente, de um a outro polo, a semear maus presságios.
Até quando seremos gênios demolidores e perversos? Ao invés de servos leais do Senhor da vida, temos sido soldados dos exércitos da ilusão, deixando à retaguarda milhões de túmulos abertos sob aluviões de cinza e fumo. Debalde exortou-nos o Cristo a buscar as manifestações do Pai em nosso próprio íntimo. Cevamos e expandimos unicamente o egoísmo e a ambição, a vaidade e a fantasia na crosta planetária. Contraímos pesados débitos e escravizamo-nos aos tristes resultados de nossas obras, deixando-nos ficar indefinidamente na messe dos espinhos. Foi assim que atingimos a época moderna, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossobro, quer dizer, de ruína, de cérebro evoluído, mas de coração imaturo. Requintamo-nos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual. Então, a gente vai lembrando aqui, né, Thelma, que esse livro foi escrito em 1947, mas ele é muito atual. E hoje, quando ele fala aqui, foi essa época em que a loucura se generaliza, e a gente nunca viu, né? Eu lembro de Divaldo falando que esse nosso século seria de uma epidemia de depressão, de ansiedade, de questões psíquicas, né? Mexendo e continua. E estamos aqui, né? Isso foi no século passado, nós já estamos aqui no século XXI, mas a gente continua aí, né? Acontece que nós, por sermos imaturos, nós ainda estamos muito ligados às questões transitórias, às questões imediatistas. Então, a gente busca sempre o bem-estar, sempre o prazer, ligados a esse egoísmo que ele fala aqui, a ambição, a vaidade do poder, a vaidade dos postos de destaque, né? A vaidade até mesmo da aquisição que a pessoa tem de ocupar o seu tempo nas viagens, nos prazeres, nas festas, buscando nada, né? Porque o que isso tudo acrescenta ao espírito imortal, né? Então, essa loucura vem dessa falta de entendimento da finalidade da vida, né? A gente passou aí pelo mês de setembro, setembro amarelo, né? Onde a gente vê que todas as palestras são voltadas para esse despertar do valor da vida, o valor, a bênção da vida. Mas muitos ainda entendem a vida como esse prazer. Ser feliz é buscar os prazeres, a alegria, a ilusão, né? Então, essa verdadeira, vamos dizer assim, esse conhecimento verdadeiro que enche a nossa alma de conforto, de certeza, que nos dá essa paz interior, muitos ainda não conseguem conquistar. Então, essa falta de paz, ela leva a essa loucura que generaliza aí os transtornos, né, mentais que hoje estão aí em de diversas formas, em todas as camadas, né? A gente vê, por exemplo, o autismo. O autismo é um transtorno, não é uma doença, mas ele. Quantas crianças a gente sabe que estão reencarnando com esse processo? Então, é a dificuldade do espírito que a gente está trazendo com a oportunidade de estarmos modificando a nossa caminhada. E é isso que Emmanuel fala lá na Jornada Evolutiva, quando ele fala do prefácio desse livro, né? Então, a gente tem que viver, sim, a vida física, utilizar de todos esses recursos que ela nos oferece, mas sabendo aí que nós não somos daqui, nós estamos de passagem, né? Exatamente. E aí, né, André Luiz diz que o excelso orientador fez a oração mais longo intervalo, durante o qual observei companheiros em torno, homens e mulheres, segurando alguns fortemente as mãos uns dos outros, exibiam extrema palidez no semblante estarrecido. Alguns deles, por certo, compareciam ali pela primeira vez, como eu,
dado o estático assombro que lhes estampava no rosto. E aí a gente lembra que essas pessoas, ele lembra logo no início, eram pessoas já assim, espiritualistas, né, que já tinham alguma noção da sobrevivência da alma. Então, Uhum. foi para esse tipo de pessoas que ele estava falando, né? Fixando na Assembleia o olhar percussiente, o instrutor prosseguiu. Nos séculos passados, né, pretéritos, as cidades florescentes do mundo desapareciam pelo massacre, ou o gládio, quer dizer, o poder dos conquistadores sem entranhas, ou estacionavam sob a onda mortífera da peste desconhecida e não atacada. Hoje, as coletividades humanas ainda sofrem o assédio da espada homicida, e chuvas de bombas arremetem contra populações indefesas. No entanto, a febre amarela, a cólera, a varíola foram dominadas. A lepra, a tuberculose e o câncer experimentam combates sem tréguas. Existe, porém, nova ameaça ao domicílio terrestre: o profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada e as moléstias da alma, que se ingerem sutis, solapando-vos a estabilidade. Quer dizer, isso que a gente estava falando em 47, hoje, muitas dessas doenças, tudo já se conseguiu resolver, mas a questão desses massacres à base de bombas, isso foi logo depois da Segunda Guerra, mas também continuam, que a gente vê isso hoje, e hoje também, que ele fala lá, mas é profundamente real, que é esse desequilíbrio e desarmonia generalizada, com moléstias da alma, né? Como Thelma falou, como a gente vive mais ligado nas questões materiais, naquilo que realmente traz uma felicidade muito efêmera, e a gente vai para onde depois, né? Nesse desequilíbrio, nessa instabilidade de estarmos aqui sem algo que é calente, eu lembro de uma amiga da minha filha, quando ela teve em um momento mais complicado na sua vidinha, e ela falava assim para minha filha: está faltando Deus dentro de você, né? E é que a gente vê por aqui quando a gente não tem esse reino de Deus dentro de nós, né? A gente se desequilibra, né? Desequilibra. E qual é o caminho para tudo isso, né? Não é nós vivermos rezando, é o trabalho no bem, é nós começarmos a pensar no Uhum. outro, a pensar na dor do outro, né? A ver o que nós podemos fazer de bom para aqueles que estão, às vezes, próximos de nós, numa comunidade, crianças que precisam do nosso carinho, crianças que precisam da nossa atenção, né? Quantas vezes nós temos oportunidade de dedicar nossas horas a um trabalho de evangelização, a um trabalho de velhinhos, a um trabalho que nos enche a alma, porque quando a gente sai desses trabalhos, a gente sai alimentado, a gente passa a semana diferente. Então, são coisas muito pequenas no sentido de precisar de um grande empenho. Não, precisa só da nossa boa vontade, do nosso desejo de ajudar, porque para nós nos libertarmos do mal que ainda habita em nós precisamos de fazer o bem. E é interessante que a Joana fala muito sobre isso, né? Como é que você começa a fazer o bem? Exercitando os pequenos gestos, exercitando, se preocupando com o outro, porque a gente às vezes se preocupa tanto com os meus, os nossos, e esquece de abrir a janela e olhar lá fora, que às vezes na nossa calçada está passando alguém que não tem nem a metade daquilo que nós Uhum. reclamamos, né? E isso tudo são lições para nos despertar. Quer dizer, agora nós não temos a lepra, nós não temos, a tuberculose está controlada, a cólera a gente quase não se vê falar, a varíola também, mas nós temos as dores da alma, né? Essas dores que as pessoas não perdem o sentido da vida, perdem o rumo. Quem trabalha com atendimento fraterno sabe, né, que quantas vezes a gente escuta essa frase: eu não sei
o que eu espero da vida, eu não sei para onde eu vou, eu não sei, eu não sinto alegria em nada, eu não sinto prazer na vida, porque justamente essa falta do divino em nós, da oração, das coisas belas e também do agradecimento, da gratidão, né? Porque a gente tem tanta coisa para agradecer. Hoje mesmo eu estava lendo no meu culto aquela passagem da paciência no Evangelho, capítulo 5, item 7, e falando lá que se nós percebermos com profundidade, nós temos na nossa vida muito mais para agradecer do que para estarmos Exatamente. vivenciando as dores, né? Então, a gente tem que acordar mesmo. Essa fala de Eusébio é para nós sacudirmos mesmo o nosso íntimo, né? E olhar para frente. E aí ele continua dizendo: vossos caminhos não parecem percorridos por seres conscientes, mas semelham-se em estranhas veredas, ao longo das quais tripudiam duendes alucinados, como fruto de eras sombrias, caracterizadas pela opressão e maldade recíprocas, em que temos vivido, odiando-nos uns aos outros. Vemos a terra convertida em campo de quase interminas hostilidades. Homens e nações perseguem o mito do ouro fácil. Criaturas sensíveis abandonam-se aos distúrbios das paixões. Cérebros vigorosos perdem a visão interior, enceguecidos pelos enganos da personalidade e do autoritarismo. Empenhados em disputas intermináveis, em duelos formidantes, quer dizer, terríveis de opinião, conduzidos por desvairadas ambições inferiores, os filhos da terra abeiram-se de novo abismo, que o olhar conturbado não lhes deixa perceber. Esse ante, quer dizer, esse aberto vórtice, meus irmãos, é o da alienação mental, que não nos desintegra só os patrimônios celulares da vida física, senão também nos atinge o tecido sutil da alma, invadindo-nos o cerne do corpo perispiritual. Quer dizer, resumindo tudo isso aqui que a gente faz conosco mesmo e com os outros, a gente também está lesando os nossos perispíritos, né? E a gente vê aí um quadro atualíssimo, né? Os nossos Exatamente. políticos, nossos países irmãos em desarmonia, em querelas que não vão só prejudicar os próprios irmãos e a si mesmo. Então, cérebros vigorosos, tantas mentes que têm o conhecimento, mas se voltam para onde? Para esses enganos, né, do autoritarismo, que é o poder, de tudo que pode usufruir, principalmente quando se tem o poder, quando se pode criar leis, podem interferir, né? podem dominar. Então, realmente é uma alienação mental. E esses espíritos que agem assim e que muitas vezes, como a gente está dando o exemplo atual aí, coordenam nações, vão ter muitos séculos para ressarcirem todos esses débitos que estão contraindo contra si mesmos e contra os outros, né? Porque é aquela situação, às vezes, num minuto, nós praticamos coisas que vamos levar séculos para dar conta de organizar. E vão viver reencarnações difíceis, né? Daí os transtornos mentais, os transtornos com maior gravidade, muita coisa, né? Criada por É. esses, esses enganos, né? Essa falta de percepção da vida. E a gente não pode deixar de lembrar sobre tudo que Emmanuel nos fala, né? Mais uma vez a gente lembra lá na jornada evolutiva. Infelizmente, ainda temos muito a caminhar, né? E é Diante bem desse. a gente vê, eu fico impressionada com a atualidade, que ele fala aqui, né, empenhados em disputas intermináveis, em duelos terríveis de opinião, conduzidos por desvairadas ambições inferiores. Quer dizer,
É como se só valeu a minha ou a sua. Nós nunca conseguimos nos conciliar, e é o que a gente vive hoje, né, que pode existir um caminho do meio, ou eu respeito a sua opinião, você respeita a minha, mas não, é o que a gente vive hoje. Mas vamos nós, é Mas bem, a bem gente atual. entende isso muito facilmente quando a gente pensa assim: quem são esses que estão aqui hoje encarnados? É. Somos os mesmos. Então, nessas idas e vindas, nós pouco caminhamos. Então, voltamos às bases e continuamos a agir de forma equivocada. E aí ele continua dizendo: quase todos os quadros da civilização moderna se acham comprometidos na estrutura fundamental. Precisamos, pois, mobilizar todas as forças ao nosso alcance, a serviço da causa humana, que é a nossa própria causa. Aqui, quer dizer, ele já falou de todas as mazelas, agora ele está falando do que a gente, né, tem que fazer. Né? O trabalho salvacionista não é exclusividade da religião, constitui ministério comum a todos, porque dia virá em que o homem há de reconhecer a divina presença em toda parte. A realização que nos compete não se filia ao particularismo. É obra genérica para a coletividade, esforço do servidor honesto e sincero, interessado no bem de todos. Se visitais a nossa companhia buscando orientação para o trabalho sublime do espírito, não vos esqueça a vossa luz própria. Não conteis com achote, quer dizer, com tochas alheias, né, para a jornada. Em míseros planos de sofrimento regenerador, nas vizinhanças da carne, choram amargamente milhões de homens e mulheres que abusaram do concurso dos bons, precipitando-se nas trevas ao perder no túmulo os olhos efêmeros com que apreciavam a paisagem da vida à luz do sol. Então, ele está falando aqui que o trabalho de salvar, de ajudar, é de todos, não só de religiosos, né? Porque a necessidade de ajuda está aos nossos olhos, como você falou, daquele que está ali na sua calçada, que está passando na sua rua. Então, se ele está falando, se vocês estão vindo aqui, buscando na companhia orientação para o trabalho, mas não esqueça que você também tem luz própria, né? É interessante essa frase dele aqui, né? Buscando orientação para o trabalho sublime, não vos esqueça a vossa luz própria, que está dentro de nós. Né? Então, assim, não conta com o outro que vai acender essa luz. Ele fala, não conteis com essas tochas alheias para a jornada. Nós é que temos que acender essa nossa própria luz. Me lembra muito irmão Jacó, né? Então, ele está falando aqui sobre isso. E nem é a religião que vai nos dar esse amparo, Exatamente. porque a religião ela é para religar o homem a Deus, mas o trabalho é nosso. Não importa qual religião nós estamos professando, o trabalho é nosso, o esforço é nosso, a iluminação é nossa. A gente não pode contar nem com a tocha alheia, nem com o azeite alheio, como diz a parábola das virgens, né? Porque o tempo está aí, está correndo, e a gente tem que olhar para nós, acender a nossa luz interior, que é esse trabalho, nas pequenas coisas, né? Nas pequenas tarefas que nós temos, nas oportunidades que surgem todos os dias. Então, a gente tem que abrir os olhos para perceber mesmo que o tempo passa muito rápido, muito rápido. Muito rápido mesmo. E aí ele encerra aqui, que a gente vai ler agora mais um, ele fala: displicentes e recalcitrantes esquivaram-se a todas as oportunidades de acender a própria lâmpada. Aborreciam os atritos da luta, elegeram o gozo corporal como objetivo supremo de seus propósitos na Terra. E quando a morte lhes cerrou as pálpebras saciadas, passaram a conhecer uma noite mais longa e mais densa, referta de angústias e de pavores. E aí André Luiz nos diz que nesse momento Eusébio interrompeu-se por mais de um minuto, como a recordar cenas comovedoras que as imagens do seu verbo evocavam, demonstrando certa vaguidade no olhar. Notei a ansiedade com que a Assembleia aguardava o retorno de sua palavra. Damas sensibilizadas
transpareciam forte impressão nas fisionomias transfiguradas, e todos nós, ante a exposição leal e comovente, nos mantínhamos calmos e aturdidos. Quer dizer, eles aqui, ele está dando uma parada, até também para que todos, assim como nós, consigamos absorver, né? Ele aqui ele faz um cenário. Na continuação, ele já vai começar a dar 40, muitas orientações, que é o que nós vamos ver na semana que vem, para a nossa vida. Então, ele aqui coloca a gente na realidade, ó, é assim que nós estamos. Mas que a gente não perca as esperanças, né? E semana que vem a gente vai continuar com essa preleção, né, Thelma? Que comentários mais também que você quer deixar desse capítulo, Ah, né? sim, eu acho que nós temos que nos munir de coragem, né, de fé, de perseverança, porque é uma fala muito forte, né, mas que nós estamos imbuídos de vontade. Então, ontem nós fizemos errado, mas hoje nós já estamos imbuídos de vontade de acertar. E isso é um bom começo, né? Porque quando a gente quer errar menos, a gente está atento na caminhada. E se nós estamos atentos, nós temos chances de maior aproveitamento, né? Então, que nós possamos perseverar aí, pedindo a Deus que nós possamos estar nesses grupos de aprendizado na nossa noite, né? E aproveitarmos, mesmo que nós não lembramos das lições, elas estão lá e vão nos dar perseverança, vão nos dar força, coragem, porque é isso que a doutrina espírita nos passa, né? Nós precisamos de ter bom ânimo e esperança, É isso sempre. mesmo, porque, como você falou, a gente pedir de noite para estar, porque logo no início aí desse capítulo ele fala sobre isso, né? Que ele fala para o terreno da elevação, abrindo-vos, quer dizer, quando a gente consegue estar lá, a porta intuitiva para que vos assista o nosso pensamento fraternal. Isso é um exercício que a gente tenta fazer toda noite, para que a gente possa abrir a nossa mente, o nosso coração para essa ajuda, né? Para essa ajuda que eles nos dão. Pode ficar um pouquinho só, mas a gente já abre uma portinha para eles penetrarem cada vez mais e nos ajudarem mais. Então é isso, né, queridos? Semana que vem a gente continua para terminar esse capítulo que nos deu uma grande sacudida, relembrando, reestudando, que a gente já tinha lido esse livro. Mas, gente, nossa, a gente ficou, oh, meu pai, não é fácil, não, né? Mas vamos em frente. Vamos em frente. Até lá, amigos. Até a semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Até lá, Márcia, se Deus Até quiser. lá, Thelma.